quero acolher também, dentre os membros do movimento do Terço dos Homens, aqueles com quem já convivi na forania Senhor Bom Jesus dos Castores, né? Da qual eu fui vigário forâneo por vários anos, quando era pároco da paróquia São João Batista, da cidade de Onda Verde, e reitor do Santuário Arquidiocesano Senhor Bom Jesus dos Castores, também em Onda Verde, né? Estou vendo diversas pessoas aqui de Nova Granada, da paróquia São Benedito, né? Onde o padre José Carlos Siqueira é o pároco hoje, né? Então sejam bem-vindos ao Santuário da Vida, ou Santuário Arquidiocesano Cristo Vida. Fiquei sem ser reitor durante um tempo, né? Como pároco da paróquia São Francisco de Assis, onde até hoje continuo, né? Graças a Deus, mas também há um tempo fui nomeado novamente reitor deste santuário, né? Então a gente recorda daquilo que se viveu, né? Durante 9 anos e 2 meses que fui pároco de Onda Verde e reitor do Santuário do Bom Jesus dos Castores. Então, sejam muito bem-vindos, queridos irmãos e irmãs. Bom, o tema que a liturgia da palavra de hoje nos traz e nos convida à reflexão diz respeito à oração. E a oração é a melhor forma que nós temos de nos comunicar com Deus. E quando nós falamos de oração, não falamos apenas de falarmos com Deus, mas também, sobretudo, de ouvirmos a Deus. E a oração não se resume apenas em pedir. A petição é uma das formas da oração, mas existem outros tipos de orações. Quais são? Além de pedir, também de agradecer, né? E também a oração de louvar. Muitas vezes, devido às nossas necessidades pessoais e sobretudo as comunitárias, nós nos utilizamos da oração para pedir a Deus muitas graças, proteção, saúde e etc, etc, né? E até recorremos ao auxílio dos santos, né? Para que possam ou pudessem interceder a Deus por nós. Mas quantas vezes não nos esquecemos de agradecer a Deus por tudo aquilo que somos e temos, não é? Só nos lembramos de pedir, pedir e pedir. E quantas vezes também não nos esquecemos de louvar a Deus, porque por meio da oração nós também temos a oportunidade de sermos santificados. E a nossa santificação nos justifica, o que também nos garante morar um dia no reino dos céus, que é o nosso grande desejo, o nosso grande anseio, não é? Hoje no Evangelho, Jesus nos ensina a oração universal de todo cristão e de toda cristã, a oração do Pai Nosso. A maioria de nós reza o Pai Nosso praticamente todos os dias, não é verdade? E segundo a teologia litúrgica, olhando para a liturgia das horas, oficialmente falando, deveríamos rezar o Pai Nosso ao menos 3 vezes por dia. Na oração das laudes, na oração das vésperas, que são as 2 orações que são essenciais para todo cristão dentro da oficialidade da oração litúrgica, a partir da meditação da salmodia, né, ou dos salmos, e também na Santa Missa. Se nós celebramos a Santa Missa todos os dias, seguindo a liturgia diária, também temos a oportunidade de rezar a oração do Pai Nosso, porque ela faz parte do rito da comunhão dentro da Santa Missa, ou da celebração eucarística. Vejam, quando nós iniciamos esta oração, que o próprio Jesus nos ensinou,
nós iniciamos chamando a Deus de Pai. E não é Pai meu no singular, é Pai nosso. O que é que isso implica ou significa? Que todos nós somos irmãos, inclusive de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos filhos, claro, não deixamos de ser filhos de Deus Pai, mas pela encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo e através do santo batismo, nós somos adotados por Deus com muito amor, como seus filhos e filhas. Porque o Filho unigênito quem é? Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui eu coloco em destaque, Pai nosso e não Pai meu. A nossa oração não pode ser egoísta. A nossa oração não pode ser direcionada apenas para mim ou para você, mas é para todos, tendo em vista o bem comum. Mesmo que muitas vezes seja necessário que a gente se sacrifique. Exemplo disso nós temos vindo do próprio Jesus Cristo, né? Ele se sacrificou, derramou o seu sangue na cruz para nos justificar, nos purificar de nossos pecados e nos trazer a salvação. Então não cabe egoísmo na oração do verdadeiro cristão e da verdadeira cristã. Não é Pai meu, é Pai nosso. E toda oração não deve se tornar, como infelizmente muitas vezes se torna, palavras jogadas aos ventos, não é? Às vezes nossos irmãos que são evangélicos, protestantes, né, acabam nos criticando, dizendo que muitas vezes nós repetimos e repetimos palavras como uma reza e de forma mecânica, e infelizmente isso parece ser verdade, e não sai do nosso coração. No Evangelho hoje, Jesus nos chama a atenção, porque nós não seremos atendidos por Deus por conta da quantidade das palavras, por conta de longas orações. Os pagãos também faziam assim, não é? Mas seremos atendidos a partir do momento em que, mesmo que seja uma oração repetida, que a gente tenha decorado, e a própria palavra decorar significa e vem do latim de cordis, do coração, tem que brotar do coração. Se não for do coração, não tem qualidade. E aí não ultrapassa do teto dos nossos quartos ou da nossa igreja. Tem que ultrapassar, porque tem que ser de coração. Por fim, o que o evangelista nos chama a atenção, Mateus, né, através de Jesus Cristo, é a questão do perdão mútuo. Nós ousamos a pedir a Deus Pai, que é nosso Pai, que nos perdoe como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E está lotado de cristão e cristã que carrega em seu coração ressentimento, mágoa, ódio, portanto, falta de perdão. Com que moral a gente pede a Deus que nos perdoe, igualzinho como nós perdoamos as pessoas que nos ofendem? Se nós não perdoamos, isso significa que é para Deus não nos perdoar também. Já prestaram atenção na oração? Então, antes de rezar o Pai Nosso, trata de perdoar aqueles ou aquelas que vos têm ofendido, para receber o perdão de Deus. Ainda bem que muitas vezes Deus deixa passar muitas coisas, né? Porque se Ele ouvisse essa parte que nós rezamos, mas porque guardamos, né, em nossos corações ressentimentos, mágoas e etc., e às vezes até ódio, não é? E aí, se Ele ouvisse, quer dizer, nós não alcançaríamos o perdão de nossos pecados. Que o Espírito Santo nos ajude a tomar consciência e posse
da palavra que hoje nos foi proclamada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo!